Se vocês olharem lá em molas, no capítulo de molas, lá do Google Sala de Aula, tem a lista de exercícios e tem também, então, esse exercício 4. O que é o exercício 4? O exercício 4, então, é esse aqui, ó. Pede para projetar uma mola helicoidal de compressão de arame corda de piano, né, com extremidades esquadrejadas e esmerilhadas. Então, a nossa mola, ela tem as extremidades esquadrejadas e esmerilhadas, tá? O material é um corda de piano, tá? Corda de piano, que é o fio musical, segundo o Norton, né? Fio musical. E a mola deve ser montada com uma pré-carga de 500 newton. Vai existir uma pré-carga, uma força de pré-carga, que eu vou chamar de força Y, tá? Vamos chamar ela de força Y. Vai existir uma força Y, uma força de pré-carga, força Y de 500 newton, e depois vai ser aplicada uma força de trabalho, né? Uma força de trabalho de 5.000 newton. Espremi um pouquinho aí. Quando aplica a carga de 5.000 newton, a mola se deforma de um Y de trabalho de 140 milímetros. E aí, o que pede? O item A pede para calcular o diâmetro do fio da mola, é isso que eu quero calcular, o número de espias totais e ativas, considerando um C de 12. Já vamos colocar aqui a informação também, que o C da mola deve ser 12. Depois pede para calcular o comprimento livre, pede para calcular aí depois a folga, né? Nós vamos dar uma folga aí de 20%, tá? E calcular, então, alguns elementos aí. E qual a força necessária para produzir o comprimento sólido, tá? Então, o que acontece nesse problema? Ele é um problema de projeto. Eu tenho algumas informações de força e de deslocamento que a mola deve realizar, e nós temos, então, que especificar as dimensões da mola, tá? Geralmente, esses cálculos que nós vamos fazer agora são os cálculos iniciais do projeto de mola. E aí, então, depois a gente verifica as questões de tensões e de resistência da mola, tá? Então, o que vai acontecer com essa mola? Ela tem uma pré-carga de 500 newton e depois aplica uma força de 5 newton de trabalho e ela se deforma por 140 milímetros. O que acontece? A situação é essa aqui, ó. Inicialmente, ela está sem carga. É a primeira figura que eu tenho aqui, ó, tá? Sem carga. Ela tem um comprimento livre, então, tá? Eu quero saber esse comprimento livre da mola, tá? Num primeiro momento, é aplicada uma força de pré-carga de 500 newton. Fechou? E ela, então, se deforma, ó, deste valor aqui, que é o Y de pré-carga. Quando eu apliquei a força na mola, ela se deformou de um certo valor, né? Esse valor que ela se deformou aqui, né, é o Y pré-carga. Eu ainda não conheço ele. Mas eu sei o seguinte, da posição de pré-carga, quando eu aplico uma força, mais uma força de trabalho, mais uma força de trabalho de 5.000 newton, mais 5.000 newton, ela se deforma de Y de trabalho, vou botar aqui YT, de deixa eu ver aqui no problema, no enunciado, 140 milímetros. 140 milímetros, né? Quando eu aplico mais, vamos colocar aqui, quando eu aplico mais 500 newton, 5.000 newton, ela se deforma de 140. Mas aí vem o seguinte, né? Quando eu já tenho uma força de pré-carga de 5.000 newton, quando eu aplico mais 5.000 newton, ela se deforma de 140. Então, a mola, na posição que ela está aqui, ó, essa força necessária para deformar essa quantidade aqui,
vamos dar força aqui, a força que eu tenho na mola aqui embaixo, deixa eu novamente apagar ali, ela corresponde a 5.500 newton. Então, aqui embaixo, eu tenho uma força total, né, de 5.500 newton. Então, esse 5.500 newton é a força para sair do comprimento livre, ó. Para sair do comprimento livre, deformar o Y de pré-carga e chegar nesta condição aqui, ó, tá? Então, esse 5.500 gera uma deformação de 140, mais esse valor do Y pré-carga. Na realidade, essa aqui seria a força de trabalho, tá? A soma total. É essa que nós vamos usar depois nos cálculos de resistência da mola, tá? Ok? Então, é isso aí. Depois ela vai tendo uma folga, uma certa folga, e tem um comprimento sólido que eu vou calcular também posteriormente, tá? Então, aqui, ó, a força total, aqui, então, esse FT é a força total. A força total aplicada sobre a mola, ela vai ser igual à força de trabalho, a força de pré-carga, mais a força de trabalho. Carga mais a força de trabalho. Tá? Força de trabalho. Vamos chamar força de trabalho aqui, ó, para diferenciar força de trabalho da força total que é aplicada sobre a mola, tá? Então, no nosso caso, a força total é os 500 newton mais 5.000 newton, que totaliza, então, um FT total de 5.500 newton. A mola vai estar submetida a essa carga total. A tensão que vai ser desenvolvida no fio da mola quando ela for comprimida até este patamar aqui é proporcional aos 5.500 newton. E aí, então, o que eu quero é determinar, né, nesse problema aqui, o que nós queremos é determinar os parâmetros da mola. Eu quero calcular o desão, quero calcular o diâmetro do fio, quero calcular o número de espiras ativas, né, considerando que o C seja igual a 12. Né? O índice de mola nesse problema vai ser igual a 12. Então, agora vem, então, a solução desse problema. Vamos, então, por item, tentar encontrar cada um desses patamares aí, cada um das variáveis que precisamos calcular. Nós já temos uma informação, para começar. Quando eu aplico 5.000 newton, a mola tem que se deformar do Y de trabalho de 140. Opa, então eu posso começar, a partir dessa relação aqui da força de trabalho, 5.000 newton, gerar 140 milímetros de deformação, eu posso começar, então, a calcular a constante de mola. Tá? Então, o primeiro item, pessoal, eu não vou colocar aqui na forma de item, nesse problema, nós temos que resolver três itens, A, B e C. Então, nós vamos começar assim, então. Primeiramente, vamos calcular a constante de mola. Eu estou aqui nos meus guias aqui, né? Eu estou usando os meus guias para poder me orientar, né? Para poder passar essas informações para vocês e ir explicando, tá? Ok? Vamos calcular inicialmente, então, a constante de mola. Então, a constante de mola ela pode ser calculada pela expressão, né, que a gente sabe já há muito tempo. Constante de mola, K, é igual a força sobre a nossa deformação. Como nós conhecemos a força de trabalho, nós poderíamos estar, então, calculando o seguinte, ó. Nós sabemos que quando nós aplicamos a força de trabalho de 5.000 newton, a mola se deforma de 140 milímetros. Vamos colocar isso em metro. 140 milímetros, 0,140 metros. Tá? Então, pessoal, nós podemos, a partir disso,
calcular a nossa constante elástica, a constante elástica. Espera aí, deixa eu ver aqui o entendimento desse problema aqui. Deixa eu ler de novo o problema lá em cima. Eu tenho aqui a mola se deforma por mais 140 milímetros quando é aplicada a força de pré-carga. Então tá certo. Vou precisar da ajuda de vocês. Se nós pegarmos, então, o K 5.000 newtons dividido por 140, o nosso K, ele vai dar aqui, então, por favor, vou precisar da ajuda de vocês, 35.714,28 newton vezes metro. Por favor, o fiscal de turma aí fica calculando aí também para nós conferirmos os valores aqui, tá? E se tem algum valor desses que não está muito certo, vocês me dão um toque aqui, tá? Só para nós calcularmos junto, então. Então, a constante elástica é 35.714 newton por metro, tá? Nós sabemos também, então, essa é a constante elástica, já tenho ela. Então, vou projetar a mola para que ela tenha essa constante elástica aqui. Mas nós sabemos que a mola, pessoal, ela tem o quê? Quando eu aplico 140 milímetros, a mola, eu preciso aplicar uma força F de 5.000 newton. Quando eu aplico, vamos mudar aqui a palavra para ficar na ordem, tá? Quando eu aplico 5.000 newton, a mola se deforma por 140 milímetros. Mas quanto se deforma a mola quando eu aplico 500 newton, que é a força de pré-carga? Tá aqui então, Y de pré-carga. Tá? Quanto que se deforma a mola? Então a gente sabe então que o Y de pré-carga, ele vale então 500 newton vezes 140 milímetros dividido por 5.000 newton. Então, o Y de pré-carga, no nosso caso aqui, vai ser igual a 14 milímetros. Então, lá em cima, quando eu aplico essa pré-carga de 500 newton, a deformação que eu tenho aqui é 14 milímetros. E aí, então, vem o seguinte, qual é a deformação total? Então, com essas informações aí, então, a deformação total da mola, vou colocar YT, é o YT, então é o Y de pré-carga, mais o Y de trabalho. Isso resulta, então, que o Y total vai ser igual a 140 mais, o contrário, né? Mais 14, a posição contrária aqui, nos resulta, então, em Y de 154 milímetros. Então, vou ter essa informação. Poderia ter calculado ela antes de ter calculado a constante de mola ou depois, tanto faz. Mas então nós já sabemos então que a nossa deformação total aqui de cima até lá embaixo, vale 140 milímetros. Tá? Também vou até apagar esse slide todo aqui para poder continuar, não apaga mais. Ok? Bom, já tenho essas informações, tenho a constante de mola. Na sequência, nós vamos, então, usar a fórmula da tensão gerada no fio da mola para poder calcular algumas variáveis do problema. Tá? Então, o seguinte, vamos utilizar o seguinte, neste problema, estamos usando o corda de piano. Estamos
estamos usando o corda de piano. E vamos dar, nesse problema, que para esse material corda de piano que nós estamos utilizando, a tensão admissível desse corda de piano, ela é 740 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Tensão admissível, não esqueçam que tensão admissível geralmente é a tensão de escoamento, né? SYS, por um fator de segurança, N. Então, possivelmente, nesse projeto dessa mola, né, essa tensão admissível 740 já seja a tensão de escoamento cisalhante do material por um coeficiente de segurança N, tá? Então, eu posso chegar até esse limite de tensão no material que a mola não rompe, ou ainda tem uma segurança contra o escoamento, principalmente, né, contra o escoamento, tá? Possivelmente deve estar já aí no limite, tá? Com essa informação que a gente tem que tirar das tabelas, tensão de escoamento sobre o coeficiente de segurança, nós temos o seguinte, temos então que a fórmula da tensão no fio de uma mola é essa aqui, 8Ft vezes C sobre πd ao quadrado, que multiplica 1 mais 0,5 sobre C. Esse valor aqui é o valor de Ks, né? Fator de acréscimo de tensão devido ao cisalhamento, tá? Então, neste problema, nós vamos entrar aqui na tensão máxima, nós vamos entrar com a tensão admissível. Nós queremos, na realidade, calcular outras variáveis, tá? Por exemplo, vamos calcular aqui o diâmetro. Então, se nós entrarmos com a tensão admissível aí, tá? Nesse ponto aí, com a tensão admissível, nós vamos ter o seguinte, tá? Então, vou colocar todos os valores aqui, ó. Aqui eu entro com a tensão admissível. Tensão admissível. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 740 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado vai ser igual a 8 vezes força total. A força total corresponde a 5.500 Newton. Vezes o C. Nessa mola, nós estamos usando um C igual a 12. Foi dado no projeto, 12. Dividido por π vezes diâmetrozinho ao quadrado, que multiplica 1 mais 0,5 sobre 12, que é o C. Se nós pegarmos na continuação e resolvermos isso em função do diâmetro, nós vamos ter essa expressão aqui, ó, 740 vezes 10 na 6, vamos já colocar em ordem aqui tudo. Aqui. Vamos colocar em evidência o diâmetro d ao quadrado é igual, então, a 8 vezes 5.500 Newton, vezes 12, vezes 1,041, dividido por π, que multiplica 740 vezes 10 na 6, Newton por metro quadrado. Né? Ó, o Newton com Newton vai cortar, vai ficar metro quadrado lá em cima. E tudo isso, então, ó, se nós colocarmos isso, né, vai nos dar o seguinte, ó, vai dar que o diâmetro, eu tenho só o resultado final aqui, o diâmetro, então, vai ser igual a 15,38 milímetros. Então, resolvendo, isso aqui vai dar em metro primeiro, né? A unidade que vai dar aqui vai ser metro. Apagar isso aqui em metro, vamos colocar o resultado em metro. Isso aqui vai dar inicialmente vai dar 0,01538 metro. E o diâmetro, então,
aqui então vai dar 15,38 milímetros. Eu fiz aí o resultado em Newton por milímetro quadrado, da minha solução que eu tenho aqui, tá? E aqui eu estou fazendo em Newton por metro quadrado, tá? Então, 15,38 milímetros. Tem um fio com esse diâmetro? Não, não tem. Possivelmente eu tenho que ir lá nas bitolas do fabricante de fio, de mola, e ver quais as bitolas, qual que é o diâmetro que ele fabrica. Possivelmente ele tenha um diâmetro de fio de 15 milímetros. Vamos supor que vamos utilizar um fio, então, vamos usar um diâmetro de 15 milímetros. 15,38 não existe, mas possivelmente o 15 deve existir, tá? Então, se nós usarmos um D aproximadamente igual a 15, nós temos o seguinte. Assim, foi dado que C é igual a 12. Nós sabemos que o C é igual ao Dzão sobre Dzinho. Então, temos que o Dzão vai ser igual a C vezes Dzinho. Dzão, então, 12 vezes 15 milímetros. Dzão, aproximadamente 180 milímetros. Então, agora, outra informação que é o Dzão da mola, o diâmetro externo da mola. Então, a partir da tensão admissível, calculamos o diâmetro do fio, e a partir do diâmetro do fio e do índice de mola, calculamos, então, o diâmetro externo da mola. Então, o que nós vamos usar? Vamos usar 15 milímetros e Dzão 180. Aí agora vem o seguinte. Agora nós vamos calcular o número de espiras que eu tenho que ter a mola. E o número de espiras envolve, então, o uso da fórmula que utiliza a constante elástica. Vamos lá, então. Considerando que a constante elástica de uma mola é a força sobre Y, mas também a constante elástica de uma mola ela é igual a diâmetro do fio na 4 vezes o G da mola, dividido por 8 vezes Dzão ao cubo vezes o número de espiras ativas. Na nossa mola, aço, corda de piano, o G é tabelado. Vou pegar aqui um valor, 78,4 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado. Então, isso é tabelado. A gente vai, nas tabelas de materiais e tira essa informação. G da mola. Temos que a nossa constante elástica é essa aqui, então. Vamos colocar aqui os valores. O K, nós conhecemos. O D, o G, conheço tudo, menos o N ativas. Número de espiras ativas. Tá? Então, se nós pegarmos esses valores aqui, ó, K, 35.714,28, acho que é 28, Newton por metro. Acho que é isso. 3.514,28. Igual a diâmetro na 4. O diâmetro do fio da mola nossa é 15 milímetros. 0,015 metro elevado na potência 4. Vezes 78 Newton por metro quadrado. Tudo isso dividido por 8 vezes Dzão, 0,18 metro ao cubo, vezes N ativas. Então, vejam que nessa fórmula aqui, ó, sobrou o N ativos. Essa é a variável que eu preciso calcular. E aí, se nós fizermos esse cálculo, colocarmos isso, o N ativas em evidência e fizermos o cálculo, nós vamos chegar aqui, o número de espiras ativas, N ativas,
vai ser igual a 2,25 espiras. Vocês viram aí, né, pessoal, que a mola tem um diâmetro de fio de 15 milímetros. É um baita no fio, né? Tá? É um baita no fio. O tamanho do fio da mola, 15 milímetros, é bem grande. Tá? É 15 milímetros de diâmetro de fio. Então, o que acontece? É 15 milímetros. Então, para gerar essa deformação, o número de espiras ativas que vão contribuir para a deformação tem que ser 2,25. Eu vou usar exatamente 2,25. Eu vou dar 2 voltas mais 1/4 de volta de ativas para completar, então, o número de espiras ativas. 2 voltas e 1/4 de volta. Mas agora tem o seguinte: eu preciso saber quais são as espiras totais, porque a mola, ela tem extremidades esquadrejadas, ó. As extremidades dela são esquadrejadas, ó. Ela tem esse formato aqui, ó. Então, considerando extremidades esquadrejadas, como as extremidades são esquadrejadas e esmerilhadas, o número total de espiras é sempre o número de espiras ativas mais o número de espiras inativas. Ativas mais inativas. Ou seja, o número de espiras inativas depende, então, do tipo de extremidade. No caso de extremidades esquadrejadas e esmerilhadas, esse valor ele é igual a 2 espiras. Então, eu tenho que somar 2 espiras pelo formato da extremidade para completar o número total de espiras. Então, 2,25 mais 2 me dá um número total de espiras de 4,25 espiras. Então, já tenho o número total de espiras, já tenho o diâmetro do fio, já tenho o diâmetro da mola, o C. Veja, nós estamos fechando as informações necessárias da mola. Bom, se eu sei o número total de espiras, eu posso calcular agora o comprimento sólido dela. Esse comprimento aqui, ó. Comprimento sólido. Ou L sólido, né? Que é o comprimento da mola totalmente comprimida. 4,25 total de espiras. Para o caso geral, o comprimento sólido ele é igual ao diâmetro do fio vezes o número total de espiras. Mas dependendo da extremidade, tem uma fórmula específica para fazer isso aqui, tá? É o caso geral. Então, a mola, quando totalmente comprimida, ela então gera então esse comprimento sólido, ou L sólido. Comprimento da mola totalmente comprimida. Que no nosso caso, então, o L sólido é os 15 milímetros vezes 4,25 milímetros, que nos dá, então, fazendo esse cálculo, nos dá um comprimento sólido de 63,75 milímetros. Então, ela tem que ter ela vai ter, se eu usar o diâmetro do fio de 15 milímetros,
vai ter um comprimento sólido de 63,75 milímetros. Ok? Tá, então, quase todas as informações eu já tenho calculado, tá? Que foi pedido no problema. O item A, B, o item A e B, praticamente todo ele já foi determinado. Ainda falta calcular o comprimento livre da mola, tá? Que nós vamos ver agora, então, comprimento livre. Vamos lá, então, fazer o comprimento livre. Deixa eu dar só um pouquinho. O comprimento livre, então, da mola, vamos recordar as dimensões. Comprimento sólido, esse valor aqui, ó, vale, calculamos agora, 63,75 milímetros. Tenho, isso aqui vale 14 milímetros. O Y de trabalho vale 140 milímetros. E ainda eu não sei qual que é esse valor do Y de folga aqui, ó. Qual é o Y de folga ainda aqui? Geralmente, Y de folga. Folga entre as espiras. O Y de folga é a folga total, né? Não entre as espiras. Se eu somar todas elas, eu tenho a folga entre as espiras, tá? Então, geralmente, o Y de folga, ele é tomado como um valor assim, ó, aproximadamente 15 a 20% da deformação total. Então, isso aqui, esses valores são em torno de 15 a 20% do Y total de trabalho, ou às vezes o pessoal faz em relação ao Y de trabalho, ou às vezes em relação ao Y total. Não há uma regra muito bem definida para isso, mas eu vou especificar uma folga. Então aqui nós vamos usar em relação aos 154 milímetros, que é o Y total. Então, se nós usarmos aqui 20%, Y de folga, vou colocar aqui 20% de 154 milímetros. E aí, esses 20% de 154 milímetros dá quanto? Vamos ver aqui. Vai dar, eu tenho o valor aqui colocado, que é 30,8. Se vocês puderem confirmar para mim isso, 30,8 milímetros. Então, 20% de 54 é 30,8 milímetros. Então, vou usar aqui 30,8 milímetros. E aí, então, vem agora o seguinte, qual é o comprimento livre da mola? Então, o L free é o Y de pré-carga, mais o Y de trabalho, mais o Y de folga e mais o comprimento sólido. Tudo isso vai ser o quê? LF vai ser igual a 14 mais 154 mais 30,8 mais 63,75. Só corrigindo aqui, ó, o Y de trabalho é 140. Aqui é 140. 140, tá? Então, somando tudo isso junto, chegamos então que o L free tem que ser igual a 248,55 milímetros.
Então, já tem o complemento livre, 248,55 milímetros, pessoal. Então, praticamente agora, nós temos todas as informações para fabricar a nossa mola. Se nós pegarmos um fio de 15 milímetros, dermos 4 voltas e 1/4, com um comprimento livre de 248,55 milímetros, nós vamos ter, então, né, a mola. Tá? Vamos enrolar ela com diâmetro nominal de... o desão é 180 e vai ter, então, a mola. Né? Então, projetei a mola, peguei, a partir de algumas informações, calculamos todas as informações que a mola deveria ter para fabricar e para colocar na máquina. É claro, tudo isso ainda demanda um pouquinho de teste, né? Nós fizemos algumas suposições aqui, tá? Só para verificar aqui, ó. Isso aqui é a folga total entre as espias. Qual vai ser a folga, o Y de folga, entre as espias? Entre espias. Eu vou pegar o Y de folga e dividir pelo número total de espiras, aproximadamente. Tá? Então, 30,8 dividido por 4,25 espiras, aproximadamente, vai dar a folga que eu vou ter entre cada espira aqui, ó, entre cada espira. Tá? Vai ser, então, aí, aproximadamente aí uns 8 milímetros, mais ou menos, 4 vezes 8, 32, 7 milímetros por aí, mais ou menos de folga entre uma espira e outra. Tá? Ok? Então, é essa a ideia que nós temos do problema. Tá? E aí vem a pergunta C, que pede para calcular qual que é a força para produzir o comprimento sólido. Então, a força, se eu estou usando então essas condições da mola, aquele comprimento livre, a força para produzir o comprimento sólido, para encostar uma espira na outra, é a seguinte, ó, então, eu vou usar novamente K igual a força sobre Y, tá? Para produzir o comprimento sólido, eu tenho que somar o quê? O Y, para chegar no comprimento sólido, é os 14, mais 150, mais 140, e mais os 30,8 milímetros. 30, deixa eu ver se é isso mesmo, 30,8 milímetros. Tá? Essa é a deformação para chegar no comprimento sólido. Deformação para chegar no comprimento sólido. Chegar em L sólido. Isso dá, então, tudo isso vai dar aproximadamente 184,8 milímetros. Então, nós sabemos que o nosso K vale 35.714 por metro. A nossa força é a que eu quero calcular sobre 0,1848 metros. Então, esta força vai ser de aproximadamente 6.660, acredito, 6.660 newton. Então, quando eu aplicar 6.660 newton, tem 4 espiras, então aqui, ó, mais ou menos 4 espiras. Quando eu aplicar essa carga de 6.660 newton, aproximadamente, nós chegamos, então, a comprimir as espiras de tal forma que uma espira entra em contato com a outra. E aí eu tenho, então, o comprimento sólido da mola. Então, pessoal, isso
esse problema, então, é isso. Especificamos a partir de algumas informações básicas de força aplicada e deformação, nós praticamente definimos as informações da mola. Tá? Então, praticamente dá para se dizer que isso é um problema de projeto, não de análise. Nós partimos de algumas informações vagas e calculamos as informações da mola. Então, nos problemas de molas, o que nós vamos estar sendo submetidos é essas coisas aqui. Lembrando que esse problema é um problema de carga estática, tá, pessoal? Então, a gente usou aqui algumas expressões para cargas estáticas. Lembrando que quando a carga é dinâmica, o procedimento é mais ou menos parecido, só que as tensões, então, vão ser aplicadas dinamicamente. E aí eu tenho um coeficiente de segurança um pouco diferente. Tá? Então, isso que eu queria estar passando para vocês nesse problema. Espero que tenha gravado aqui o problema também, né?